alguns dias já se passaram desde a estreia de Superman e esse vídeo vai conter spoilers. Se você já viu o filme e tá aqui, seja muito bem-vindo. Se você ainda não viu o filme e está aqui, você realmente não liga. Sejam bem-vindos, Cineimaginários, a mais um vídeo. Pois bem, meu vídeo com spoilers de Superman já se passaram alguns dias. Muitos de vocês já tiveram a oportunidade de conferir o filme nos cinemas. E eu vou falar aqui de alguns tópicos do filme bem importantes, né, que eu não podia falar no meu vídeo sem spoilers, que eu vou deixar aqui em cima se você ainda não conferiu. Mas, enfim, eu acho que eu já vou começar falando sobre o ponto que eu acho que vai ser o que vai mais iniciar debates na internet, que é o vídeo dos pais do Superman. E assim como Thunderbolts, eu vou colocar um asterisco nesse tópico em particular, porque eu acho que pode ser bem mais do que o filme apresenta, e eu tenho dois exemplos aqui pra solidificar a minha teoria. Bom, no início do filme, assim como a gente já viu no trailer, o Superman aparece próximo à Fortaleza da Solidão completamente espancado, é carregado pelo Krypto pra Fortaleza da Solidão e carregado pelos robôs pra ser levado pra sala de recuperação. E enquanto ele está sendo levado, os robôs mencionam assim, toca o vídeo dos pais dele, que é uma coisa que acalma ele. E aí a gente tem o nosso primeiro vislumbre dos pais do Superman, incluindo o Sr. Bradley Cooper como o Jor-El. E eu não acho que isso aqui pode ter sido só, é porque ele é amigo do James Gunn e James Gunn pediu um favorzinho. Talvez não, eu acho que pode ter muito mais em torno desse tópico em particular do que a gente pode do que a gente tá pensando. Assim, quando você vê a mensagem dos pais do Superman, ela tá toda num dialeto de Krypton e tá sendo traduzida pela Fortaleza. E você vê que o Superman já escutou esse negócio tantas vezes que ele repete pra si mesmo como se fosse um mantra, né? Que os pais dele amam ele demais e que mandaram ele pra salvá-lo da destruição de Krypton e que ele deve servir como um protetor pra Terra. Mas a mensagem, a segunda metade, foi corrompida por conta da queda da nave. Então ele nunca escutou a segunda metade. E aí logo em seguida, né, quando ele volta pra derrotar o Martelo de Morávia, a Fortaleza é invadida pelo Lex Luthor e os seus camaradas, vamos dizer assim, porque ainda tem um outro asterisco aí nesse ponto que eu vou falar mais adiante. Então, com a ajuda do Ultraman e da engenheira, ele consegue invadir e a engenheira consegue hackear o computador, porque o que o Lex quer é achar uma prova de que o Superman, sim, é uma ameaça. E é aí que ela encontra a mensagem dos pais do Superman, não só a primeira metade que a Fortaleza já tinha traduzido, mas a segunda metade que o Superman nunca tinha visto. E aí no dia seguinte a gente tem aquela batalha com o Kaiju. Eu não lembro se é seu dia seguinte, se passaram alguns dias, mas eu sei que é tudo muito rápido. Mas enfim, ele luta contra o Kaiju e depois disso, né, ele é ovacionado pela multidão até que o Lex vem em um programa de TV revelar a mensagem completa. E aí a primeira vez que o Superman se vê diante da segunda metade, que diz que ele foi mandado pra Terra para ser um conquistador, para dominar o planeta, não importa quem ele tenha que matar. E a mensagem vem como um choque para absolutamente todo mundo, incluindo o Superman, que nunca tinha escutado essa parte. E ele começa a questionar a razão dele de estar ali na Terra. Aí eu vou pegar os meus dois exemplos pra mostrar a minha teoria. Eu acredito assim, a primeira metade, o Lex ter a primeira metade traduzida, fácil, a metade já estava traduzida lá na Fortaleza da Solidão, mas a segunda metade foi traduzida por linguistas da Terra, e é muito fácil presumir que eles possam ter pegado palavras e traduzido errado ou completamente transformado qual era a intenção real da segunda metade do vídeo. Por exemplo, pega o nosso querido, maravilhoso, da nossa língua portuguesa aqui, você pode pegar a palavra manga e descrever a fruta ou um pedaço de roupa. Então imagine que erros desse tipo tenham sido cometidos na mensagem, então o real intuito da mensagem foi traduzido de uma forma bem equivocada. E os dois exemplos que eu tenho pra mostrar que isso pode ser realmente o que pode acontecer no futuro a gente já viu isso sendo feito em Smallville. Quando o Clark descobre aquela inteligência artificial do Jor-El,
a mensagem a princípio é de que ele foi mandado pra Terra pra ser uma espécie de conquistador. E levam várias temporadas pra ele finalmente chegar assim num ponto em que ele realmente vê qual é a real intenção dos pais dele e ficar em paz com aquilo. O meu outro exemplo é bem recente, é a série animada Minhas Aventuras com Superman, em que o Clark, ele passa a maior parte da vida dele sem querer nem chegar perto da nave, porque a primeira vez que ele se deparou com ela, descobriu que era um alien, ele ficou muito assustado. Então quando ele se transforma em Superman, ele começa essa vida, tudo vem pra cima dele, todas essas informações vêm pra ele muito rápido. E a princípio, até o pai da Lois Lane, o General Lane, ele acredita que o Clark faz parte dessa raça de conquistadores que já tinha aparecido antes. Ele mostra um vídeo dessa raça que seriam os kryptonianos invadindo a Terra. E aí ele firma ainda mais na cabeça dele de que ele talvez seja de uma raça de conquistadores, até que finalmente ele conhece o Jor-El agora numa forma de inteligência artificial. Ele tenta ignorar essa inteligência por muito tempo, porque ela está falando, assim como no filme, em kryptoniano, e ele não entende. E aí a inteligência consegue decodificar a língua do Clark, a língua que o Clark tá usando, pra conseguir se comunicar com ele e falar: não, eu te mandei pra Terra pra proteger o meu filho, nada mais, nada menos. E não só você, a sua prima também. E aliás, temos aqui a primeira aparição da Millie Walcott como a Supergirl, completamente encachaçada, vindo buscar o Krypto, que é o cachorro dela. Ela só tinha deixado com o Superman por uns tempos. Mas enfim, eu acredito que esses dois exemplos que eu mencionei podem mostrar que essa mensagem do Jor-El pode haver mais por cima dela do que a gente imaginou. Mas sim, como ele acredita inicialmente que a mensagem mostra que ele era pra ser um conquistador, ele decide abraçar mais o seu lado humano, né? Ele tem uma conversa linda com o pai dele sobre: poxa, meus pais me mandaram aqui pra ser um conquistador. E o pai humano dele fala: olha, meus filhos, nenhum pai consegue ditar o futuro do filho. A gente só pode dar as ferramentas, e aí vocês vão pro mundo, vocês se fazem de palhaço, vocês fazem o que vocês quiserem. O máximo que a gente pode fazer é estar aqui do seu ladinho. Assim, voltando àquele asterisco sobre como o Lex Luthor entrou na Fortaleza da Solidão, a gente tem a presença do Ultraman, que tá mascarado maior parte do tempo, e era bem fácil de deduzir que, no fim das contas, aquele era um clone do Superman. Então é uma mistura de várias coisas dos quadrinhos, não é exatamente uma versão do bizarro, é só um Superman burro, né? Ele não consegue pensar por conta própria, e o Lex Luthor consegue controlar ele através de comandos específicos. Ele memorizou não sei quantas centenas de golpes, e como ele já observa, ele é obcecado pelo Superman e já conhece tudo sobre o Superman, ele já sabe como o Superman vai se mover, então ele só vai dizendo os comandos e o clone do Superman vai fazendo cada um deles. Só fiquei frustrada porque, foi muito fácil se livrar do cara no final, né? Empurrando ele pra aquele buraco negro. Não significa que ele não possa voltar com uma versão bizarro. E assim, uma outra coisa que eu achei interessante é que há dois momentos aqui que traçam paralelos com The Batman. Em particular, bom, primeiro, a questão dos pais, não é? Tanto o Superman quanto o Batman, eles ficam bem decepcionados com seus próprios pais quando descobrem determinadas coisas. No caso do Superman, a segunda metade da mensagem. No caso do Batman, descobre que o pai dele pode ter sim feito alguma coisa questionável, destruindo aquela imagem limpinha que ele tinha da imagem dos pais dele. E o segundo momento foi assim, tem um momento, depois que a mensagem é publicada, o Superman se entrega, é levado para uma prisão com um metamorfo que se transforma uma das mãos em kryptonita para manter o Superman lá. E depois tem um momento que eu acho que foi o momento em que um dos momentos em que o Lex mais brilhou, que é ele pega um vendedor de falafel que ajudou o Superman durante a batalha do Kaiju e usa ele como refém para tentar arrancar informação do Superman. E ele faz uma brincadeirinha de roleta russa com o cara. E na segunda bala, o tiro já disparou. Tudo bem, matei o cara, mas eu posso ir atrás de outras pessoas que você se importa, sabe? Quem foi que te criou aqui na Terra? Eu posso pegar eles. E aí tem o segundo paralelo, né? Eu lembro naquela cena lá com o Charada, em que ele começa a falar sobre o Bruce Wayne, e você vê nos olhos do Batman que ele pensa: fudeu. Eu acho que todos nós pensamos a mesma coisa naquela hora. E aí a gente para e pensa assim: não, ele não tá falando que eu sei que você é o Bruce Wayne. Não. O Bruce Wayne, a gente deixou ele escapar, né? E aqui poderia haver um momento de certa tensão criado da mesma forma quando ele menciona: eu posso ir atrás daquela repórter que você faz tanta entrevistas. É porque tem a questão do inglês, né? Porque não tem como ele definir masculino e feminino no inglês na forma que o Lex tá falando. Ele só menciona
repórter sem definir gênero. Então, o que dá a entender na linguagem original é que ele podia estar falando da Lois. É tipo, eu sei que a Lois é importante pra você. E aí depois ele falando Clark Kent, né? Porque já fica estabelecido que o próprio Clark dá muitas entrevistas pra ele mesmo, como do Clark pro Superman. Então, quando eu falei na minha crítica, sem spoilers, que, poxa, tem momentos que eu gostaria que o James Gunn pudesse ter segurado um pouco mais numa cena, esse é um desses momentos. Se ele tivesse segurado um pouco mais na tensão de, caramba, talvez o Lex saiba bem mais sobre o Superman do que ele imagina. Não, acabou sendo que ele só acha que o Clark Kent é só um grande amigo do Superman e que pode estar correndo grande perigo. A Gangue da Justiça, eu acho que, assim, eu imaginei que eles não fossem ter uma participação tão grande assim. Eu imaginei que a presença deles aqui fosse ser só pra servir como, assim, mostrar como o Superman, como a presença do Superman num mundo onde os meta-humanos já existem há 300 anos, pode ter sido aquela pessoa que vai quebrar os padrões. Porque assim, quando chega no final do filme, em que o Lex Luthor simplesmente aperta o botão do foda-se e decide abrir praticamente um buraco negro, assim, dividindo a cidade de Metrópolis no meio, o Superman é colocado numa situação meio tipo assim, o que eu faço? Porque enquanto Metrópolis está prestes a ser destruída, a guerra que ele impediu no início do filme tá prestes a estourar de novo entre aquelas duas nações fictícias cujo nome eu não lembro, mas que não são de nenhuma forma um paralelo com a Palestina e Israel. Mas enfim, ele tem que escolher onde é que ele vai estar. A guerra tá prestes a estourar lá e Metrópolis está prestes a ser destruída. E como aqui o negócio em Metrópolis pode ser bem maior e engolir a terra inteira, eu acho que é melhor ficar aqui. Mas a Gangue da Justiça, né, vendo na televisão as criancinhas pedindo, gritando pelo Superman, tipo, vocês precisam nos salvar, alguém tem que nos salvar. O Guy Gardner é um que fala constantemente, a gente não se mete nesse tipo de coisa. O Superman chega e a presença dele e os ideais dele quebram a forma que os super-heróis se veem. Porque a Gangue da Justiça olha pro que tá acontecendo na televisão e fala, que diabo a gente tá fazendo sentado aqui? Essas pessoas obviamente precisam de ajuda e a gente vai ficar aqui esperando alguém nos autorizar? Então a Gangue da Justiça diz, foda-se, e eles partem pra proteger as pessoas do país, onde as pessoas estão se defendendo com foices, meu povo, enquanto os outros estão vindo com tanques. E aí eles próprios, assim, o próprio governo para e diz assim, eu acho que daqui pra frente os meta-humanos vão decidir como é que o mundo vai ser governado. Então o Superman serviu como aquele que vai quebrar o padrão. Ele consegue parar o Lex, que, assim, é um negócio que eu já vi algumas pessoas reclamarem. Assim, já tá bem claro pra mim o que motiva o Lex Luthor. Ele é um cara extremamente egocêntrico. Ele acredita que ele é o auge do ser humano, em termos físicos, em termos intelectuais. E ter alguém como o Superman trapaça, não é justo pra ele. Como ele pode competir com alguém que só por existir já é mais forte do que qualquer outra pessoa na Terra? Então isso acaba com ele. E ele só criou a guerra lá do início do filme porque ele queria que o governo pudesse dar a ele autorização para que ele pudesse matar o Superman. E aí o discurso dele no final, por mais expositivo que tenha sido, cara, o Nicholas Hoult, eu tava conseguindo sentir cada fibra do ódio do Lex Luthor naquela cena. Eu só não gostaria que, assim como eu mencionei no meu vídeo sem spoilers, que o James Gunn parasse as cenas mais dramáticas com humor desnecessário, com o Krypto jogando o Lex Luthor de um lado pro outro. As cenas pós-créditos são bem desnecessárias, é só uma desculpa pro povo ficar até o final. A primeira é só o Superman com o Krypto na lua observando a Terra. É até um reforço pro arco todo do Superman, em que ele decide só abraçar o seu lado humano mais e mais e mostrar ao Lex Luthor que é isso que torna ele superior, porque ele não acredita que ele tá acima da humanidade, por mais que ele pudesse se colocar se ele quisesse. Mas não, ele escolhe salvar qualquer criatura. Ele vai até de um esquilo até o próprio Kaiju com quem ele tava lutando. Ele tenta salvar o bicho, fala, não vamos matar ele não, vamos tentar tirar ele daqui, tirar ele vivo, a gente pode estudar ele. Aí a Gangue da Justiça fala, foda-se, explode o bicho por dentro. É um Superman que dá muito mais valor à vida e parece ser um reforço desse universo, falando, esse Superman não vai ser nada como o Superman do Zack Snyder. Tão ligado? E até na cena final do filme, tipo, ele volta pra Fortaleza da Solidão e em vez de escutar a mensagem dos pais biológicos, né, os robôs falam, não, toca a mensagem aí dos pais dele, que é uma coisa que acalma eles. Só que em vez da mensagem original, é o vídeo dele crescendo como humano entre os pais humanos. E a cena pós-crédito, a segunda cena pós-crédito é só o Superman meio que tirando o sarro com o Senhor Incrível por não ter conseguido colocar
Metrópolis direitinho no lugar. Tipo, você errou por uns 20 centímetros, meu querido. É só uma piadinha besta mesmo, enfim. Desnecessário. Eu preferiria que ele tivesse feito alguma coisa tipo, já que o próximo filme é da Supergirl, o filme já está concluído, já tá todo filmado, por que não trazer alguma coisa pra apontar a gente, ó, o que vem agora? Eu teria preferido isso, mas enfim. E é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários que outras coisas você acha que eu esqueci de mencionar. Como é um vídeo com spoilers, podem colocar spoilers nos comentários, tá liberado. Se você não for por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, clique no sininho pra receber notificação de vídeo novo, curta o vídeo e me acompanhe aqui nas redes sociais pra conferir mais críticas, reactions e novidades do mundo do cinema. Tchau, tchau!